Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Então, muito boa noite e muito bem-vindos. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Motores, a nossa paixão, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. Comigo estão os dois comentadores habituais do programa, o João Almeida e o Vítor Martins, a quem eu passo a cumprimentar. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Boa noite. Apesar desta chuva que está este tempo terrível, a vir fazer uma emissão sobre automóveis dá sempre um certo gozo, não é? Pelo menos perdemos a noção da água que está a correr e pensamos nos pneus a andar em cima da estrada. Exatamente. Sempre será melhor. Eu acho que não está a chover. Nós estamos com uma seca terrível. É verdade, eu não Nunca sei. Nunca mais chove. É preciso fazer uma petição para ao São Pedro, não é? Exatamente, para chover. É verdade. Qualquer dia deixamos de falar de automóveis para falar de barcos ou de anfíbios. É verdade. Que foi tema que nós nunca abordamos aqui no Motores. Motonáutica. Vamos ter que pensar nisso seriamente. Ora bem, para a emissão de hoje nós temos aqui 5 temas para conversar convosco. O primeiro é o e-call. O segundo, a venda automática de carros. Exatamente, venda automática de carros é como ir a um supermercado, tem a máquina de tabaco e nós metemos o dinheirinho e sai o maço de cigarros. Não é bem assim, mas quase. Depois vamos falar do problema, mais uma vez, deste problema, que é a gasolina em vez do diesel, da campanha da prevenção rodoviária portuguesa, que entrou agora em vigor, subordinado ao tema O Copo ou a Vida. E, finalmente, vamos falar de um passeio de Alfa Romeo que vem visitar Bragança neste fim de semana. Bom, vamos então começar pelo e-call. O e-call entrou em vigor no passado dia 1 de abril e determina que todos os novos modelos integrem este sistema, o sistema e-call. É um sistema automático de emergências em caso de acidente que os carros vão ser obrigados a trazer já a partir deste próximo, que já passou do dia 1 de abril. Portanto, seja nos modelos novos lançados, nas novas gerações de modelos atuais ou ainda naqueles modelos que tenham sofrido um restyling, têm que vir obrigatoriamente com este sistema de emergência. O que é que acham disto? É assim, na minha opinião, eu concordo e discordo. Eu acabo por ser os dois extremos. Concordo porque, assim, efetivamente é um sistema bom que nos pode ajudar em caso de acidente. Ele normalmente está interligado ou com sensores relacionados com os airbags ou que detectam o impacto da viatura e caso não haja um movimento interior ou alguém a falar dentro do carro, podemos receber uma chamada externa. Daí o facto de eu dizer que concordo, porque nesta situação pode ser muito útil. Imaginando que alguém tem um acidente que ficou num estado que não é o mais apropriado, pode sempre haver uma emergência. Discordo por outra razão muito simples, é que isto acaba por estar sempre interligado a uma base de dados, que de outra parte há sempre alguém, esta informação de tudo o que se passa dentro do carro está a ser enviada para uma base de dados que pode ser consultada, como nós falamos, de várias hipóteses. Tanto quanto me foi dado ler, este sistema, no caso de uma emergência, comunica diretamente com a marca. Exatamente. E é a marca que depois faz a partilha de informação com os serviços de emergência médica e com a autoridade. Sim. E por isso é que isto é o ponto polémico desta lei, sobretudo por parte dos reparadores independentes, que consideram que os coloca numa posição de desvantagem pela simples razão de que a informação inicial é avançada diretamente para a marca. Exatamente, e está aqui várias questões que se põem. Neste momento, os grandes, digamos assim, das telecomunicações, o caso da Google, o caso da Windows, há muita gente à procura e na busca de ter um patamar dentro disto, de forma a que a partilha possa ser distribuída de forma uniforme. Isto é uma polémica que já não dura, embora o sistema tenha passado a ser obrigatório agora,
Este sistema já está no mercado há sensivelmente 2 anos. Há mais, Vítor? Pronto, mas eu já disse sensivelmente 2 anos. Em algumas marcas, eles têm digamos, quase um call center que pode funcionar até não somente na parte da comunicação em caso de acidente, mas até há aqui uma interligação. Caso nós tenhamos uma dúvida, podemos passar a ter do lado de lá alguém que nos pode sempre sugerir ou ajudar em caso de necessidade. Portanto, essa parte é boa. Eu concordo que, desde que se possa tirar um bom partido dela, é sempre benéfico e, sobretudo, para o utente que o vai utilizar, é sempre bom. Uma das situações concretas que eu posso dizer e que sei que funciona muito bem é no caso da Opel. No caso da Opel, acho que é, na minha opinião, das marcas onde eles estão a interagir bastante bem. Há outras marcas que também funcionam. Pronto, cada uma depois tem aqui uma partilha de mais ou menos informação possível que possa chegar junto do proprietário ou do condutor da viatura. Há um bocado falou que está há 2 anos, mas começou de facto em 1996 nos Estados Unidos com a General Motors. E esse sistema chamava-se OneStar e em 2016, portanto fez agora 2 anos, totalizou 1.000 milhões de interações. E estamos a falar numa época em que ainda não havia a solução da geolocalização. Pois a Opel, de facto, a Inglaterra, juntamente com a Vauxhall, provaram a eficácia deste sistema. Portanto, tem, de facto, grandes vantagens. Eu concordo que esta informação devia ir inicialmente para os serviços de emergência médica ou para a autoridade, em vez de ir diretamente para o fabricante. Mas isso, Eduardo... Acho eu, esta é a minha opinião. Sim, quer dizer, está correto. Porque é mais importante informar a emergência médica e a autoridade do que informar Mas isso só não a marca, acontecerá não é? se os reparadores não oficiais assim o permitirem. Ou seja, temos as duas situações, que é a primeira, a emergência médica, e a segunda, o que o Vítor dizia, retirar dúvidas, uma primeira abordagem da marca para com o proprietário do veículo ou com o condutor, se for uma chamada telefónica, para retirar dúvidas ou prestar assistência. Temos aqui o fator geolocalização, que é inconstitucional. E eu posso, por exemplo, dizer que os aparelhos, um aparelho que o Vítor também já conhece, que está previsto e já está no mercado, vai entrar muito em breve para as escolas de condução, para registar as aulas dos candidatos, como já abordamos em emissões anteriores, sim. A geolocalização caiu por terra precisamente pela inconstitucionalidade. E depois temos aqui a base de dados. Até que ponto é que será legal? Se os reparadores não oficiais, que não representam a marca, se impuserem, isto acaba. E não vai haver um call center da marca a dominar a pessoa em caso de dúvida ou assistência. Agora, o que importa, isto é uma medida imposta obrigatoriamente pelo PENSE 2020, o que importa fundamentalmente é a emergência em caso de acidente. E aí a geolocalização fala mais alto, é por um valor humano, portanto, vamos esquecer aqui a constitucionalidade ou não, porque fala mais alto. A nível de reparação, a nível de retirar dúvidas, a nível de dados do proprietário ou do condutor, aqui é preciso fazer um bocadinho de pressão e com um bocadinho, não muita, cai por terra, porque há realmente aqui uma inconstitucionalidade. E depois temos outra questão, a proteção de dados. Sim, que supostamente é protegida por quem vai claro, ser claro. ou não protegida. Exatamente. Eu, na compra do automóvel, vou ter que autorizar essa partilha de dados, sim ou não. Portanto, atenção às letrinhas pequeninas dos contratos que vamos assinar. Até porque, de acordo com as notícias que têm vindo a público, vai ser alterada a lei da proteção de dados, vai ser muito mais rigorosa, exatamente, não é? Exatamente, cada vez mais. A lei da proteção de dados já foi alterada, não é? Neste momento já está alterada. A partir do dia 25, falta-me agora a memória, se é 25 deste mês ou 25 do próximo mês, podem passar a existir coimas referente às empresas ou entidades que não tenham um acordo para poder ter dados pessoais, digamos, do proprietário. Muito bem.
Bom, vamos aguardar o que é que a lei vai fazer, o que é que as autoridades vão fazer neste aspecto, porque esta iniciativa do eCall, de facto, tem todas as vantagens, mas também há que salvaguardar a proteção de dados do condutor e dos passageiros, não é? Claro. Ora bem, eu li uma notícia que eu agora gostava de falar convosco. Vamos quebrar aqui um bocadinho o sério, que há um bocado falei, comprarmos um carro numa máquina como se fosse uma máquina de tabaco. E, de facto, isto aconteceu na China. A Ford e um gigante de comércio eletrónico chinês, Alibaba, construíram a primeira máquina de venda automática de carros. Basta ter uma app no seu telemóvel para poder conseguir sair a conduzir do local sem qualquer contacto humano. Isto, não sei o que é que isto vai ser no futuro ou não, mas estamos aqui perante um novo nascer de comercialização de automóveis em detrimento dos atuais meios de venda de automóveis. É para aí que caminhamos? Porque na China, para além desta estrutura criada pela Ford e pela Alibaba, já podem comprar carros de luxo com este sistema. Mas aí são os 7 ladrões, não é só a Alibaba. Exatamente. Na luz. Portanto, este sistema está disponível a partir de 23 de abril deste ano. Portanto, se alguém estiver interessado, uma viagemzinha até Xangai, mete o dinheiro na máquina, a sua identificação, reconhecimento facial, atenção, e pode sair com a sua máquina nova deste espaço de venda. É assim, na minha humilde opinião, acho que isto acaba por perder a piada, entre aspas. Eu não estou a pôr em causa o negócio, o funcionamento. Agora, assim, não temos aquela abordagem por parte de um vendedor que, entre aspas, às vezes também são um bocadinho exagerados e poderia dizer até que às vezes são um bocado quebra-cabeças, mas também, por outro lado, há aqueles vendedores que são pessoas sensatas e que nos podem auxiliar, aconselhar, dizer o que é que realmente nos pode ser útil ou não, e aqui penso que será a mesma coisa que nós olharmos para um folheto. Ou quero ou não quero, a emenda é esta. Bom, é preciso dizer que este sistema permite ao comprador testar o carro durante 3 dias antes de formalizar a compra definitiva, não é? Pronto. E antes de pagar? Não, tem que pagar. Pois, porque senão já estava a ver eles a passarem de máquina em máquina e conseguirem conduzir o ano inteiro. E a exportar os carros para a África, não é? Eu penso que se isto for avante, que não acredito. Não acredito muito sinceramente. O comprador, neste caso, tem que saber muito bem aquilo que quer para optar por uma compra eletrónica, certo? Depois tem que ter muito bem, tem que ser conhecedor do contrato, da garantia, dessas coisas todas, porque senão acaba por ser enganado por uma máquina. Verdade é, com certeza, que por trás da máquina há uma empresa com pessoas, certo? E elas responsabilizar-se-ão se houver alguma falha, ou a nível de garantia, ou a nível de veículo, até mesmo a nível da venda em si. Cai por terra aquela figura, que eu não acredito que isto se espalhe assim tão rapidamente e que seja eficaz, aquela figura mítica do vendedor que consegue vender a uma pessoa que entra num stand para comprar um carro 5 ou 6 mil euros e acaba por sair de lá com um de 30 e contente e vai dizer que o senhor é espetacular. Fantástico, não é? É fantástico. Foi ele que me abriu os horizontes, porque senão eu não via. Portanto, é um trabalho honesto, é um trabalho que realmente é de louvar. Há pessoas que vivem disso e pronto, estas máquinas, mais uma vez, é a inteligência artificial. Exatamente. Não muito artificial, mas que está a tirar, mais uma vez, mais alguns postos de trabalho. Sem dúvida nenhuma. E agora, por falarmos em perda de postos de trabalho, temos aqui um tema que é, de facto, muito sério. E que já falámos dele aqui há alguns tempos, já por várias vezes, aqui nas nossas emissões, e a primeira vez, se a memória não me falha, foi quando analisámos aqui a entrevista do Presidente do Conselho de Administração da Mercedes. Sim. A propósito das novas tecnologias, os combustíveis e os diesel. Uhum. Já ele, nessa altura, falava em 2021 como uma data marcante no que diz respeito à circulação de automóveis a diesel. Bom, e a situação agora, de facto, agravou-se.
porque e o título da notícia que eu li é sintomático disso, porque diz assim que os fabricantes de automóveis estão condenados a perder, ou investem milhões a construir melhores blocos diesel, absorvendo parte dos custos, ou arriscam a pagar milhares de milhões em coimas. E a situação está negra porque em 2021, ou seja, estamos muito perto, faltam 3 anos para isso, todos os fabricantes estão obrigados a oferecer uma gama em que a média de emissões de CO seja apenas de 95 gramas por cada quilómetro percorrido. Isto é uma missão quase impossível para a maioria das marcas. O problema é que a obrigatoriedade de respeitar o limite de CO vem com uma penalidade por cada unidade produzida acima das 95 gramas e há um valor a pagar que só para um fabricante como o grupo Volkswagen implica uma multa de, ouçam bem, 1,2 mil milhões de euros. Estamos perante o quê? Estamos perante um desafio que cada vez vai ser a torneira a fechar, e isto é assim, todos nós sabemos que os dieséis em si podem ter uma emissão de CO mais elevada. Quando nós começamos a analisar estes números e quando nós comparamos estes números, há muitos carros a gasolina que não têm essa taxa. Exatamente. Que têm, mesmo carros novos, recentes atualmente no mercado e com cilindradas baixas, que conseguem ter acima dos 100 gramas de CO. Portanto, há aqui um patamar que é elevado para todos e qualquer fabricante. O que tem vindo a acontecer e aquilo que nós nos apercebemos no dia a dia é que a cilindrada dos carros tem vindo a diminuir precisamente de forma a conseguir diminuir as emissões que são libertadas para a atmosfera. Ora, se há um esforço, eu concordo, e é assim, nós estamos a falar tanto do automóvel, e é lógico que o automóvel polui, mas no meio desta questão há outras poluições que existem e que nós nunca falamos delas. Eu, por exemplo, se nós começarmos a olhar a parte da produção de energia elétrica, como é que ela é feita neste momento no mercado? Claro, é evidente. E eu acho que nós, até portugueses, e que temos uma cota bastante elevada em termos de mar, se calhar está na altura de começarmos a olhar para a produção de outras energias renováveis e conseguirmos ganhar aqui uma cota de mercado. Porque assim, se Portugal acaba por ter que importar energia de Espanha, se calhar mais do que nunca agora será o momento de alguém entendido e que possa ter essa noção começar a aproveitar aquilo que realmente nós temos. Agora, conseguir baixar as emissões a esse ponto não me parece nada. Não, mas é que aqui, vamos lá ver, eles falam, e fala-se, e ainda hoje eu li uma entrevista do presidente do grupo Fiat sobre esta matéria, porque é um dos fabricantes mais penalizados com 1,3 bilhões de euros de penalizações, que achava-se da morte, que o mercado matou os diesel. Pronto. Mas li também uma coisa a propósito dos índices de poluição, que a poluição gerada ou produzida pelos motores de combustão seria muito menor se aumentasse o nível de octanas da gasolina para 108 octanas, coisa assim do género. Mas com uma ressalva, é que se esse aumento de octanas tivesse viabilidade no mercado americano, tudo bem, mas que não viam como, digamos, como provável que isso acontecesse, porque o processo de fabrico da nova gasolina, com mais calorias para queimar, não é? Portanto, havia uma maior queima de combustível, será muito caro e o preço do combustível sairia por preços exorbitantes. Agora, eu creio que as pessoas continuam-se a esquecer, ou não querem abordar, não sei por motivos, a questão do hidrogênio. É fácil. Repare, e pegando no que disse o Vítor, e pegando na energia elétrica, eu acho que isto é o pontapé de saída para o fim do motor a combustão e darem bandeira verde ao motor elétrico. Pois aí também temos que começar. Aí não nos podemos esquecer que muito recentemente o presidente do grupo PSA, o português Carlos Tavares, que acho que é o nome dele, veio dizer que a Europa está a dar de mão beijada ao mercado aos asiáticos. Que isto é o cavalo de Troia asiático. Exatamente, não nos podemos esquecer disso. E repare, se isto é o pontapé
de saída para os motores elétricos, e tem que se começar por alguns, neste caso foi o diesel, não estamos a pensar na poluição. Porque se há mais motores elétricos, há mais consumo de energia, se há maior consumo de energia, acaba por haver maior poluição. Claro. Isto já para não falarmos no depósito das baterias usadas. Sim, que não esse, na minha opinião, é o mais grave. Vai acabar por ser a pior uma catástrofe. Exatamente. Porque se neste momento as simples baterias utilizadas no mercado, que não tem nada a ver com as baterias, é uma dor de cabeça e é uma poluição constante, imaginando as baterias que serão feitas com capacidade muito maior, que não tem nada a ver com as baterias atuais, o cemitério de baterias que vai existir. Claro. E onde é que elas vão ser depositadas? Subsolo? Se vão ter armazéns próprios? Não sei. E é uma pergunta para a qual, como se costuma dizer, é a pergunta que vale $1 milhão, não é? Exatamente. Não sei, a única coisa que eu sei é que isto preocupa-me, como eu acho que deve preocupar toda a gente, porque isto vai significar, a médio e longo prazo, grandes convulsões sociais por fator de desemprego. Sim. Porque, vamos lá ver. E já temos a penalização na compra dos carros a partir de setembro. Exatamente, também já vamos falar aí. Já vamos ter esse problema. Já vamos falar nisso. É que, por exemplo, destas penalizações que a lei prevê, e que nós falámos aqui do grupo Volkswagen e do grupo Fiat, apenas a Toyota, a Renault Nissan, Jaguar e Land Rover e a Volvo não têm penalizações previstas. Que são marcas que já têm motores elétricos, que já estão a vender automóveis com motores elétricos. Todas as outras, e aqui apenas, por exemplo, o grupo PSA tem 570 milhões de penalização, a Daimler 200 milhões, o grupo BMW 500 milhões. E quem é que perde, vamos lá ver, quem é que fica a perder mais com isto? Na sua produção. Para já, a primeira todos, mas a que perde mais neste momento é o grupo Jaguar Land Rover, que é que está mais vulnerável a esta questão. Pois. Não sei o que é que, sinceramente, eu não sei o que é que a Europa anda a fazer, ou o que é que pretende fazer, porque tudo isto vai ter as suas consequências. A partir de setembro entra em vigor o novo sistema de medição dos gases, não é? O WLTC. Sim. Isso significa o quê? Significa que os países como Portugal, que usam a componente ecológica como fonte principal para encontrar o valor do imposto a cobrar aos condutores pela circulação dos seus carros, vai aumentar em flecha. Pois vai aumentar porque, assim, esse método de medição acaba por ser um bocado penalizador e importado, digamos, entre aspas, com uma medição nova que vem dos Estados Unidos e abandonou-se o sistema de medição existente ao nível da Europa. Mais uma vez, a Europa acaba por dar sempre de mão beijada as medições e tudo que é bom é aquilo que é feito lá fora, e aquilo que nós conseguimos fazer e que está provado que a Europa conseguiu produzir motores com cilindradas muito inferiores aos dos Estados Unidos e com potências superiores e com consumos inferiores, não serviu de nada. Portanto, acabamos sempre por ir... A eterna vassalagem aos Estados Unidos, não é? Aos Estados Unidos. Continuamos a importar aquilo que de mal tem. Sim. E o que é de bom a gente esquece. Mas temos aqui mais uma medida economicista grave que não queremos ver ou que tentamos não aperceber, porque, reparem e vejam lá se concordam com o meu raciocínio. Se nós temos uma medição que mede as gramas de monóxido de CO2 emitidas por quilómetro, então porquê é que as nossas finanças não cobram um imposto único de circulação mediante os quilómetros feitos por ano àquele veículo? E paga toda a gente a mesma taxa de acordo com o motor e não com o uso. Eu posso ter um carro com o mesmo motor que tem o Vítor pode fazer 50 mil km ano e eu só faço 5 mil. Porquê é que eu tenho que pagar o mesmo imposto? Eu só vou poluir 1/10 daquilo que o Vítor poluiu. Portanto, mas isto aqui, isto não interessa, é mais uma medida economicista que nos cai em cima. Mas enfim. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Bom,
Estão recordados que recentemente falámos aqui do flagelo que são os acidentes rodoviários. Aliás, esteve aqui o Sr. Comandante da Brigada do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança numa emissão connosco, em que falámos do aumento de acidentes, aumento de mortes e de feridos graves. Acontece que a Prevenção Rodoviária Portuguesa acabou de lançar mais uma campanha de sensibilização para alertar os condutores e as pessoas em geral para a questão do álcool na estrada. E o título da campanha é de veras sugestivo: O copo ou a vida. Portanto, a escolha é nossa. Esta campanha entrou agora em vigor e pretende o quê? Pretende, mais uma vez, alertar as pessoas que vão conduzir para evitarem consumir bebidas alcoólicas antes da condução ou para serem moderados no seu consumo. De acordo com os dados expostos pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, recolhidos entre 2010 e 2015, 1 em cada 3 condutores mortos em acidentes de viação registava taxas de alcoolemia ilegais, ou seja, 33,2% dos condutores mortos em acidentes de viação tinham taxas de alcoolemia iguais ou superiores a 0,5 gramas de litro, sendo que a maioria dos casos, 25,6%, apresentava mesmo taxas iguais ou superiores a 1,2 gramas de litro, que já se enquadra na categoria de crime. Isto, de facto, é altamente preocupante. João. Eu não bebo. Eu também não. Mas estes dados são, de facto, preocupantes. Muito, e tendencialmente, segundo as estatísticas, estão a subir. E o mais engraçado é que não é nos condutores jovens, mas sim nos condutores de meia idade. E isso é preocupante, porque é caso para dizer, se aqueles condutores com maturidade e com alguma experiência o fazem, como é que nós podemos exigir a um condutor mais jovem e como é que lhe podemos interiorizar a ideia de que não o podem ou não o devem fazer? Agora, é muito preocupante. É preocupante o facto não só deles beberem, como também o facto de terem acidentes e daí resultarem muitas vítimas mortais, mas eu costumo dizer que o álcool é provavelmente a droga lícita que temos ao alcance de todos. Hoje em dia, as pessoas correm-lhe mal o dia, vão para os copos para ver se aquilo passa, chatearam-se com a namorada, vão para os copos para ver se aquilo passa e depois esquecem-se que não deveriam conduzir. Não é? Ou então, se vão conduzir, deveriam não beber. Ou se beberam e iam conduzir, que optem por outro meio de transporte. O táxi. Por exemplo. Aliás, nós temos uma fotografia para passar sobre isso, que é uma fotografia da GNR, em que dá ao condutor a hipótese de escolha da maneira como querem chegar a casa. E esta imagem é de facto marcante e faz-nos pensar realmente o que é que nós queremos de nós e o que é que nós queremos para os outros quando andamos na estrada. Porque há aqui um dado que é curioso e que é interessante e que nós devemos, de facto, falar nele. É que, de acordo com o Presidente da Prevenção Rodoviária, José Miguel Trigoso, ele diz: desde 2010 até hoje, mais de 1000 condutores e mais de 200 peões morreram com taxas de alcoolemia superiores a 0,5 gramas. Taxa é essa que os impede de conduzir. Peões. Sim. O peão é tanto ou mais culpado num acidente de viação. Atenção, acho que me excedi aqui. Não quer dizer que ele seja culpado. Atenção que, em caso de acidente, quem é que tem que fazer o teste de alcoolemia? Todos os intervenientes no acidente. Se foi um atropelamento, o peão tem que fazer o teste, como tem que fazer o condutor. Estava numa passagem para peões, não estava, tem álcool. O que é que aconteceu? É que ele pode ir muito bem a caminhar pelo passeio, ir a cambalear e cair para a faixa de rodagem. E foi atropelado sem qualquer culpa do condutor. Ele tem que ser responsabilizado. Por tal, agora, ainda não é proibido circular a pé com uma taxa de álcool no sangue igual a superior a 0,5. Mas é proibido circular a conduzir. Pronto.
Reforçando a ideia que há bocadinho disse, Eduardo, eu não quero ser muito otimista nesta ideia, mas facto é que se constatam as coisas através dos dados que temos. Um condutor em regime probatório, e é condutor em regime probatório, todo aquele condutor que obtém a carta de condução até ao 3º ano de encartado, tem uma taxa de álcool no sangue permitida menor que metade daquilo que têm os outros condutores. Estamos a falar de 0,2 gramas de álcool puro por cada litro de sangue. Quando um condutor que não esteja em regime probatório já vai para os 0,5, mais do dobro. Se constata que é na meia-idade que as pessoas mais bebem, fora raras exceções, são pessoas que têm carta há mais de 3 anos. Então, se calhar, e isso já aconteceu em Portugal, e foi retirado, porquê é que não baixamos a taxa? Porquê é que não vamos reduzir um bocadinho, não muito, mas um bocadinho a taxa permitida para conduzir, para ver se as pessoas, de uma vez por todas, se pensam que vão conduzir, pura e simplesmente não bebem. Porque as pessoas começam por beber e acham que podem beber mais um, ou se calhar mais meio, e depois acontece aquilo que não devia acontecer. Facto é que há uns anos em Portugal, e estou a falar de há uma década e meia, os condutores profissionais e os condutores em regime probatório, que na altura era 2 anos, tinham a taxa 0. E deu frutos. Mas depois foi retirada a taxa 0. E voltou à taxa de meia grama, 0,5. E agora, recentemente, há 3 anos para cá, voltou a haver esta discrepância entre os condutores profissionais e os condutores em regime probatório para 0,2. E está a dar frutos. Não percebo porque é que não pomos, por exemplo, 0,2 gramas por cada litro de sangue para todos os condutores em geral. Estávamos aqui a falar bebemos mais um copo quando estamos com os amigos no bar e não sei o quê e tal, mas também há aqui um facto que é importante dizer, que as pessoas provavelmente não sabem, ou poucas saberão. Eu refiro-me àqueles bombons de chocolate que têm a cereja e que têm licor. Porque outro dia, e eu não estou aqui a fazer piada, não, isto é verídico, alguém fez um estudo sobre essa questão e chegou-se à conclusão de que para um homem, estatura normal e peso normal, poderia comer até e seguidos 7 bombons desses. A partir daí já acusaria álcool no sangue, e a mulher também, digamos de uma forma geral, poderia comer até 5 bombons. As pessoas não sabem isto. De facto, nós às vezes, aqueles bombons são de facto tão bons, que nós vamos comendo. Aquilo parecem cerejas, não é? Mais um, não é? E mais um, e mais um, e mais um. Açucarzinho é tão saboroso. E depois metemos-nos no carro, mandam-nos parar, sopramos ao balão e acusa e dizemos, mas nós não bebemos. Esquecemos que comemos bombons de chocolate, que tinham álcool. Portanto, já sabem, cuidado com esses bombons. Eles são muito bons, mas é melhor comer com moderação para não termos um amargo de boca, porque, para além... Um amargo de boca e de carteira. E de carteira, sobretudo isso. E além de ficar no nosso registro de condutor, não é? E para além de perdermos pontos. E para além de termos uma inibição de conduzir. Portanto, é sempre a semana. É sempre mais um. Exatamente. Pronto, eu creio que estes alertas todos que nós aqui no programa Motores, a nossa paixão, vamos dando sobre a condução, fazemos-lo com a melhor das intenções, que é alertar as pessoas para os perigos que advêm de conduzirmos sem estarmos devidamente capacitados para o fazer. E o álcool, de facto, é das coisas mais perigosas que há quando vamos conduzir. Portanto, tenham sempre em conta, se vai conduzir, não beba, ou então beba muito moderadamente para ter uma condução segura e evitar acidentes, e também não criar problemas a quem circula na via e não tem nada a ver com a sua vida. Exatamente. E se beber? Chama um amigo para conduzir, chama um táxi, ou fica em casa, ou, exatamente, como se costuma dizer, a curar, não é? Exatamente. Porque nós não podemos andar na estrada e pensar que estamos sós na estrada. Há muita gente a circular.
Muita mesmo. não é? E um acidente acontece num abrir e fechar de olhos Quando com menos a esperamos. menor distração possível, mesmo sem ser com álcool. Eles Exatamente. acontecem. Por isso, quando nós temos uma taxa mais elevada, a tendência é sempre os nossos reflexos diminuírem. E daí o facto, o acidente está sempre ao virar da esquina. Aliás, A visão. estas aqui há tempos, numa revista da especialidade automóvel, vi um artigo muito interessante sobre as coisas que nós não devemos fazer quando conduzimos. Vamos falar disso numa das próximas emissões do Motores, para também ficarem a saber, porque algumas nós até pensamos que podem não ter grande influência, mas de facto têm. Provavelmente não será na próxima emissão, porque estamos a preparar uma emissão que vos vai agradar sobremaneira, mas o assunto não ficará de maneira nenhuma esquecido. Eu vou trazer essas informações aqui para partilhar convosco, porque merece a pena ser partilhado. Trás-os-Montes está na berra. Está mesmo. Mais uma vez, há um grupo de fãs de automóveis que vêm passar o fim de semana a Bragança. Vêm do Porto, são fãs da marca italiana Alfa Romeo e escolheram Bragança para fazer o seu passeio anual. Eles chegam no dia 14, portanto vão ficar em Bragança, 14 e 15, vão diretos ao castelo, visitar o castelo, almoçar, e depois disso vão para o hotel, descansam, têm a noite livre, portanto as máquinas penso que estarão em exposição frente ao hotel onde vão estar instalados, e passa a publicidade, é o Hotel São Lázaro em Bragança. E depois, como não podia deixar de ser, vão visitar Pontezinho, vão visitar Rio do Douro e vão terminar este passeio de Alfa Romeos em Bab, perto de Bragança, onde vão comer bela comida transmontana. É curioso, de facto, nós vermos que cada vez mais há marcas a escolher a nossa região para virem os seus encontros anuais e confraternizarem com outros que têm a paixão pela mesma marca aqui na nossa região, não é? Demorou, mas eles já se aperceberam que realmente é bom, não é? Que é o nosso cantinho. É assim, o nosso cantinho temos cá tudo o que se pode dizer de bom. Boa comida, uma boa paisagem e gente muito simpática e acolhedora. Portanto, tudo são mais-valias para que as pessoas possam vir e visitar aquilo que realmente temos. Eu também acho que sim, e de facto agrada-me de sobremaneira saber que este clube de automóveis ligados ao Alfa Romeo vem, até porque eu tenho grandes amigos aqui neste clube e portanto eu tenho a certeza que eles vão adorar estar em Trás-os-Montes e vão repetir o passeio, porque vão ficar com belas recordações, não só da magnífica paisagem que vão visitar no Parque Natural de Montezinho, mas e também da belíssima gastronomia que vão ter a oportunidade de desfrutar enquanto estiverem em Trás-os-Montes. E, sobretudo, o contacto com as populações, o contacto com as gentes, vai ser marcante neste encontro que eles vão ter neste fim de semana. E eu desejo que este encontro seja, de facto, um sucesso e espero voltar a vê-los aqui na nossa região num futuro próximo, não muito distante. Isto faz-me lembrar que em outubro temos mais um passeio de Alfa Romeos a Trás-os-Montes. Este Alfa Romeo neste momento está a relembrar aquilo que há de bom na nossa zona. Exatamente. Eles gostaram tanto ou tão pouco de terem estado aqui, em base aqui em Macedo Cavaleiro, já há 2 anos, que este ano decidiram voltar e vêm no fim de semana de 5, 6 e 7 de outubro. Mas falaremos disso muito mais lá para frente. Ora bem, na próxima semana, na emissão da próxima semana, ainda não temos assim as coisas muito bem preparadas sobre o que vamos falar, mas eu penso que o tema principal será o seguro automóvel, que tem muita coisa que se lhe diga. Ui, pano para mangas. Não é? O seguro é daquelas surpresas que nós podemos dizer que temos todos os dias e que nunca ninguém sabe exatamente como está o seguro. Exatamente. E é precisamente por isso que vamos abordar este tema com todo o detalhe na próxima emissão do programa Motores. Na quarta-feira, na emissão de Ao Sabor do Vento, vão estar aqui comigo em estúdio alunos do agrupamento vertical de escolas de Macedo Cavaleiros e 2 professores deste mesmo agrupamento. Vamos falar de projetos escolares e, neste capítulo, vamos falar do projeto Parlamento dos Jovens.
Não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. Até lá, desejo-vos continuação de uma boa semana, um bom fim de semana. Atenção que o tempo vai estar mau, vai continuar mau. Portanto, já sabem, se vão conduzir, façam-no com todo o cuidado e com toda a atenção. Sejam prudentes e evitem o acidente. Continuação de uma muito boa noite. João Almeida, Vítor Martins, muito obrigado por mais este bocadinho de conversa. Marcamos encontros para daqui a 15 dias, não é? Muito bem. E obrigado nós. Vamos fazer aqui uma emissão gira sobre os seguros, porque tem tanta coisa para se dizer, não é? Tanto. É melhor não dizermos tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Provavelmente. Não, muitas vezes até por falta de conhecimento. Até por falta de conhecimento. Exatamente. Pois bem, meus amigos, hoje vamos ficar por aqui. A realização técnica desta emissão esteve a cargo da Julieta Carneiro e da Joana Ochoa. Eu despeço de vós com toda a amizade e, mais uma vez, muito obrigado por terem estado desse lado ao longo desta hora. Continuação de uma muito boa noite e muito obrigado. Até à próxima. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780.